Olá, Olá, espero que todos estejam bem. Estamos aqui, o André e eu, com a finalidade, com o objetivo de nós abordarmos mais um tema da nossa querida doutrina espírita. E nós decidimos escolher um tema que, apesar de ser de bastante conhecimento de todos nós que nos julgamos espíritas, né, que nós escolhemos a doutrina para seguir, entendemos que é um assunto que é bastante abrangente, que merece bastante estudo, e por mais que ele seja conhecido, então, nós entendemos que valeria a pena trazer algumas nuances, não especificamente para talvez o espírita, mas para aqueles que também procuram a casa espírita com o objetivo de obter algum tipo de ajuda, né, André? isso. Então, por isso que o tema que nós escolhemos abordar hoje é a respeito do passe. Isso aí. Vamos colocar aqui o nosso tema, que é a fluidoterapia. E para iniciar então o nosso encontro, eu convido a todos para que façamos a oração, que nesse momento fechemos nossos olhos, acerenemos o nosso coração, os nossos pensamentos, focando nesses próximos minutos em que estamos reunidos, solicitando o auxílio da espiritualidade. Ainda não podemos estar fisicamente reunidos aqui no Portal da Luz, no qual estamos gravando esse vídeo para vocês, mas que as energias salutares desta casa, que nos acolhe há tanto tempo, cheguem nos lares de todos vocês, levando o reconforto, a energia e a reconstituição necessária para que consigamos seguir em frente com todas as dificuldades, mas com a fé em Jesus, nosso Mestre, e com todos os seus espíritos que nos auxiliam, que nos protejam. Então rogamos o Pai Nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja. Que assim seja. Convidamos também os nossos irmãos que estão em casa ou em qualquer lugar que estejam assistindo esse nosso vídeo, que coloquem um copo d'água, né, durante o nosso estudo aqui para magnetização da água e chegar ao final do nosso estudo, do nosso breve estudo, poder sorver os fluidos magnéticos que serão depositados pelos nossos irmãos maiores, tá bom? E aproveitando que quando falamos, né, Júlio, de fluidoterapia, além do passe, então a água magnetizada, ela faz parte dessa terapêutica tão importante aí da nossa... Inclusive a gente vai abordar um pouco sobre isso durante o transcorrer do nosso bate-papo aqui, né? Antes da gente entrar propriamente dito na questão do passe, a gente estava até trocando uma ideia aqui antes, é uma coisa que acho que vale a pena mencionar, né? O passe não é uma invenção da doutrina espírita, né? O passe, na verdade, ele sempre existiu, né? Vou até colocar aqui uma breve apresentaçãozinha aqui, onde a gente vai poder ver isso melhor, tá? Na história da humanidade, a transmissão da energia, a transmissão do fluido magnético sempre existiu. A gente colocou aqui umas imagens para inclusive demonstrar isso. Desde a época dos egípcios, né, a gente percebe aqui, ó, um faraó, ou melhor, um sacerdote egípcio transmitindo energias a um súdito, né? O mesmo a gente pode dizer que acontece em nosso dia a dia, né? Mas antes disso, aqui também a gente tem uma imagem, a gente trouxe também, eram chamados healers, né? Os curadores da época medieval, do século XV, do século XVI, XVII, que também exerciam a sua função, inclusive naquela ocasião, naquela época, ainda não existiam os médicos propriamente ditos, né? Então os healers eram os transmissores de energia, os curadores. Tem alguns livros, inclusive, que você encontra menção bem clara
da realização do trabalho dessas pessoas. E claro, o Mestre Jesus a gente pode dizer que foi o maior precursor do que a gente pode chamar hoje de passe, né? Obviamente, nós não estamos aqui nos equiparando ao Mestre Jesus, mas foi através dele que a gente pode dizer que o passe foi propriamente instituído, né, André? Isso, e como o Júlio mesmo falou, né, Jesus, o nosso modelo e guia, com a sua autoridade moral e todo o seu conhecimento, ele manipulava então os fluidos de maneira a realizar aí as chamadas curas, né? E ele deixou a mensagem para nós, que todos nós temos essa capacidade e que vai depender do nosso esforço, da nossa vontade e do nosso, a partir do momento que a gente for evoluindo, conseguiremos um dia realizar obras tão... Vós sois deuses, ele falou, né? Vós sois deuses. Basta você querer, basta você acreditar, e claro, né? Passe não é um toque de mágica, né? Na verdade é uma doação de amor, é uma doação de energias salutares, né? A gente vai entrar daqui a pouco mais especificamente nesse mérito. Mas, André, e a mãe que vê um filho machucado, vai lá e dá um beijinho na criança? Então, podemos considerar isso também como uma transfusão de amor e de energia. A gente acabou de falar que é transmissão de amor. Isso. Quem tem mais amor para dar do que uma mãe? Né? Um abraço acalentoso de uma mãe, assim que ela tem a foto que mostrou ali, às vezes o filho machucado, a mãe vem e acalenta essa criança, isso nada mais... Quem não se lembra disso, né? Quando era uma criança e corria para o colo da mãe, pedindo o aconchego, pedindo... Mãe, dá um beijinho aqui para sarar, porque a gente sempre ouvia falar, vou dar um beijinho que sara, né? E não é que sarava mesmo, né? Com certeza. E também lembrar das benzedeiras, das rezadeiras, né? Que também é através da imposição das mãos, às vezes com um galinho de erva na mão, mas que é também uma transfusão aí de energia, manipulação mesmo de energia magnética. Energia magnética. Bom, mas enfim, a gente falou então que o passe não é uma invenção espírita, que sempre existiu enquanto o ser humano existiu e continua existindo. Mas afinal, André, o que é na verdade o passe? Vamos pegar também aqui uma descrição. Para falar a definição do passe, nós vamos utilizar uma passagem, uma definição que Emmanuel ditou para o Chico, né, no livro Consolador, Sim. Onde a definição é: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças fluídicas, o passe é a transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que são recursos orgânicos, esses recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos são de reservatórios ilimitados de forças espirituais. E aí vem essa questão, né? E da onde vem esse reservatório ilimitado? O que é isso, né? O que é isso? Então a gente vai, através dos estudos da doutrina, né, das obras da codificação, saber que esses recursos ilimitados é o fluido cósmico universal, né? É a matéria-prima primitiva de todos os seres, que é da onde vem o repositório mesmo dessas energias. E o fluido vital nosso. Fluido vital. E é bom lembrar do fluido vital, né? Porque, na verdade, o fluido vital é que nos mantém vivos, propriamente dito, né? A energia que nos mantém vivos, e justamente o passe vai atuar, em parte, nesse fluido vital. E bem que foi bom você ter lembrado do fluido cósmico universal, que é uma fonte inesgotável. O passista, quando ele vai dar o passe, tem a participação dele, obviamente, mas a maior participação é do plano espiritual. E o plano espiritual retira do fluido cósmico universal essas energias que vão ser doadas ao receptor ali, ao paciente que está naquele momento, né? Então a gente vai ver que o objetivo, né, e a função do passe é restabelecer as energias orgânicas aí do indivíduo. Orgânicas e psíquicas. Isso.
Através que a gente sabe, o passe ele vai, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele atua no corpo espiritual, né, no perispírito, e isso vai refletir no corpo físico. No corpo físico. Vamos ver então aquela separação, né, dos 3 tipos que a gente... Na verdade são mais, mas a gente se limitou a mostrar apenas 3 tipos para a gente não entrar em meandros aí que talvez destoam um pouco do que a gente aprende nos ensinamentos básicos da doutrina espírita, né? A gente está se referindo ao que a gente conhece por diferentes tipos de magnetismo, né? O primeiro deles, então, André, é o magnetismo humano, né? que é o próprio fluido doado pelo passista, pelo magnetizador, né? Então, como você mencionou agora há pouco, tudo que é constituído de matéria é constituído do fluido cósmico universal, né? O ser humano também é constituído desse fluido cósmico universal. Então, o passista também está participando ali. Isso. Ele tem a parte dele, a fé dele, a convicção dele, a dedicação. O passista, inclusive, aquele que é sério, aquele que leva a sua função, a sua atribuição a sério, ele toma os cuidados necessários, né? Então ele procura ter uma vida correta do ponto de vista moral, seguir os princípios evangélicos, né, de Cristo. No dia do passe, principalmente, ele tenta também seguir algumas regras com relação à alimentação, com relação desde a hora que ele acorda a ter um pensamento positivo, equilibrado, para ele poder, no momento exato de fazer a doação, aliar a sua fé, a sua vontade, a sua disposição também à parte orgânica que lhe cabe, que é o próprio fluido vital. Isso, porque como foi falado, então cada um de nós tem o seu magnetismo humano, propriamente dito, chamando assim, né, que é o fluido magnético do próprio magnetizador. Então, para que eu faça uma doação genuína de bons fluidos, meu organismo tem que estar bom. Por isso é a necessidade aí desses bons hábitos do passista. E lembrar que muito importante é o desejo sincero de ajudar, né? É o amor, o ato de estar ali doando, dando o passe, tem que estar imbuído dessa vontade e principalmente desse amor, dessa doação, que é o que vai potencializar aí essa transfusão de energias. Mas para frente a gente vai falar também da disposição do paciente, né? Mas vamos seguir em frente aqui com o próximo tipo de magnetismo, né? Que é o magnetismo espiritual. Isso, que daí é o fluido magnético dos espíritos, né? O poder de ação depende das qualidades do espírito. Então, esperamos que ao receber um passe, a gente receba fluidos salutares, que nos tragam harmonia, calma, bons sentimentos, né? Mas a gente sabe que não é o caso, mas a aproximação de espíritos que não estão imbuídos desses bons sentimentos nos causam mal-estar. Sim, né? Sim. Então, no caso aqui que estamos falando do passe, os fluidos dos espíritos que estão auxiliando aí o passista, eles estão também imbuídos desses bons sentimentos e vão dar aí, como a gente costuma falar, benefícios salutares. Né? E é bom também a gente lembrar que, como são são 3 os tipos de magnetismo que a gente está abordando neste estudo, no caso do magnetismo espiritual, ele também ele independe do médium. Muitas vezes a gente pode, através da oração, né, fervorosa, da nossa fé, também transmitir um passe ou pedir um passe para a espiritualidade, né? Tem até um trecho, você se recorda, do livro Nosso Lar, em que o André Luiz ele retorna para a residência, né, antiga, né, quando é encarnado, ele vai visitar a esposa e encontra a esposa já casada com uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa, esse marido da sua ex-esposa, está muito doente, né? Tossindo e tal. E aí ele pede ajuda eu não lembro o nome dela,
da auxiliar, da que está sempre orientando ele, né? E eles vão na natureza, preparam o fluido magnético espiritual e depositam esse fluido na água. Aí esse marido, ele acorda de manhã e diz para a esposa: nossa, eu estou bem melhor. Eu só me lembro que num sonho que alguém apareceu para mim e pediu para eu tomar muito aquela água que estava do meu lado, né? Então você vê que o passe também depende da existência do médium ali, propriamente dito, né? E o terceiro e último aqui que a gente vai abordar é o magnetismo misto, né? Que é isso daí, aí. É justamente os espíritos despejam, né, os fluidos sobre o magnetizador, que são combinados com os dele. Perfeito. Né? O fluido espiritual complementa a qualidade do fluido humano, dando a este a qualidade que lhe falta. Então, se a gente for pensar, geralmente o passe se dá por esse magnetismo misto. Os centros, né? Espíritas, a maioria deles. Né? É muito raro você ter um magnetismo humano propriamente dito. Sim. Né? Pode ser, o magnetismo espiritual, muitas vezes ele acaba sendo ocorrendo com maior frequência, porque também a espiritualidade, vamos supor assim, eu vim para tomar passe. Vamos supor que o médium um passista não se preparou adequadamente. O prejuízo vai acontecer? Não, porque a espiritualidade sabe que ela vai ter que fazer a sua parte, que não, apesar do passista... Da responsabilidade que vai lhe recair, com certeza, não tenha dúvida. Mas a gente sabe, né, pelos estudos, que a maioria das questões aí, quando a gente vem numa sala de passe, né, que nós não estamos falando em tratamento espiritual, em sala... Nós estamos falando do passe propriamente transmissão dito, né? A transmissão do fluido magnético, a maioria das vezes, então, o mais comum é o magnetismo misto. Que abrange tanto... Que nós vamos ver uma foto aí mais para frente que vai mostrar isso. Tá, mas antes, para a gente entender isso melhor, né, essa forma do magnetismo misto, a gente precisa entender também como é que é a nossa constituição, a nossa composição, né? Então vamos lá, a gente vai mostrar também aqui um slide que vai nos ajudar a entender melhor isso, né? Então nós somos constituídos, o ser humano, a gente já estudou na doutrina espírita, e Kardec explica isso para a gente muito bem, especialmente no livro dos Espíritos, né? Que nós somos constituídos por espírito, perispírito e corpo como fluido vital, né? O corpo orgânico. E a gente pode ainda acrescentar que o espírito, ele é formado pelo princípio inteligente. E que o perispírito e o corpo material são formados pelo fluido cósmico universal, que você acabou de falar inicialmente aí sobre ele, né? Que é o repositório ilimitado. Né? E além disso, a gente pode também classificar o espírito como nível mental, o perispírito como nível energético e o corpo e o fluido vital como nível orgânico. Né? Então, dito isso, a gente consegue entender um pouco mais facilmente, né, ou pelo menos compreender um pouco mais fácil, como que o passe atinge o ser humano, né, o paciente que está ali. A gente sabe então que nós somos constituídos não apenas da matéria, nós também temos a parte perispiritual, que ela é quintessenciada, e é justamente nesse corpo espiritual, né, que a gente chama de perispírito, que o passe vai atuar propriamente dito. Lembrando que o corpo orgânico é uma cópia exata do corpo perispiritual, então o que eu fizer nesse corpo perispiritual vai refletir no meu corpo orgânico. Tá? Eu costumo até dizer para que as pessoas entendam que as nossas células, né, cada célula nossa está banhada pelo nosso perispírito. Perfeito. Então a gente está intimamente ligado. Então tudo aquilo que o nosso perispírito recebe, automaticamente o nosso corpo orgânico, né, o nosso corpo físico também vai receber. Tá. Então, quando a gente fala assim, a pessoa vai tomar um passe, e a gente sempre orienta, né? As pessoas que procuram o centro espírita,
a gente sempre diz que a gente não faz milagres, né? Como a gente citou Jesus Cristo, obviamente ninguém está aqui se comparando em momento algum ao que ele fazia, né? Era um espírito crístico, né? Então ele tinha a doação da energia dele por si só era suficiente para renovar todas as células do corpo a ponto de curar leprosos, curar paralíticos e tal. Mas eu queria pegar o gancho justamente disso, que o passe ele vai buscar essa renovação celular, essa renovação mental, né? Vai ajudar, na verdade, ele não vai mudar o pensamento da pessoa, ele vai dar, na verdade, o equilíbrio, a sensibilidade para ele se sentir melhor, né? Como se fosse um acolhimento, né? Um acréscimo de equilíbrio, né? Que vai atuar também nas células orgânicas para que ele, o paciente, se autocure. Isso, a gente tem que lembrar que o passe, além do passe, a água magnetizada, a evangelioterapia, são ferramentas que vão auxiliar a pessoa a buscar a sua cura. O passe, né? É um acessório. É um acessório. É um acessório. Eu não posso achar que só vindo ao centro espírita e tomar passe, eu vou ter os resultados que eu acho que eu tenho que ter. Na verdade, não. Ele é um acessório, ele vai te ajudar, mas depende de cada um, da maneira como a pessoa encara os seus problemas, muda os seus hábitos de vida, muda o seu pensamento, a maneira de pensar, né? Porque o pensamento, tudo isso é energia, né? Sim. Então, na verdade, o passe vai fazer a mesma coisa que a própria pessoa pode fazer por si. Porque como o passe vai transmitir o fluido magnético para a renovação das células, o pensamento também pode fazer isso. É isso, porque o pensamento atua diretamente no fluido cósmico universal. Como a gente é formado pelo fluido cósmico universal, como a gente acabou de ver no slide anterior, a gente tem essa capacidade de fazer essa modificação. Então, antes da gente entrar nessa questão do mérito aí da responsabilidade também do paciente, a gente pode dizer que a gente, resumidamente, podemos falar que o passe na doutrina espírita, ele utiliza o magnetismo misto, né? E aqui a gente pode ver na foto, ó, você vê aí, ó, os pacientes sentados, né? Só para lembrar que é uma imagem do projeto Projeto Imagem, né, que a gente está usando, tá dando os créditos. Você vê aí os dois médiums, né, posicionados para dar o passe, e de uma forma ilustrativa, né, talvez não seja assim exatamente, mas de uma forma ilustrativa você vê os espíritos de luz, né, que são mais avançados do que os médiums ali, passando para eles a energia sutil, que somada à energia do médium vai condensá-la. A gente pode usar o termo condensar, que eu acho que é o que eu achei mais apropriado para a gente tentar explicar, para poder transmitir ao corpo, tanto o perispiritual quanto ao corpo orgânico. Né? Isso mesmo. Certo? E a gente, então, com isso, a gente acaba entendendo que o passe nada mais é do que como a gente leu lá no comecinho do slide, é uma transfusão de energia, muito semelhante ao que ocorre na transfusão de sangue, mas é uma energia psíquica, né, que vai nos ajudar a buscar a cura, seja ela cura física, orgânica, ou simplesmente buscar um equilíbrio emocional, restabelecer o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, né? De repente a pessoa está passando por um momento complicado, mas sempre a cura, a gente pode chamar de cura, a melhora da pessoa, do paciente, vai depender 99,9% dela própria. Né? Mas o passe então não tem eficiência, não ajuda em nada. Ajuda. Com certeza ele ajuda, ele é muito importante para fazer esse restabelecimento. É como se você, fazendo de novo a analogia com o sangue, né? Uma pessoa debilitada, você injeta sangue nela para que ela possa se fortalecer, mas é o próprio organismo
que vai reagir àquele patógeno Sim. que está agredindo ela naquele momento, para que ela consiga encontrar a cura. Isso Tá? mesmo. Bom, na verdade, nós dividimos esse estudo nosso em duas partes. Tá? A primeira parte, então, nós concluímos com o objetivo apenas de dar o conceito do que é o passe, de como que ele é constituído, né? Da onde vem essa energia, tá? né? E na segunda parte, que a gente vai depois mostrar para vocês, a gente vai entrar nas orientações ao paciente, né? Qual que é a sua postura, né? Quais são os benefícios, como eu vou agir, né? O que eu devo esperar, né? Como que eu devo me esforçar para prosperar e conseguir essa cura, tá? Então, eu agradeço a todos a paciência, o carinho que vocês sempre têm para conosco, de sempre estar nos escutando, né? Nos ouvindo, nos assistindo. E como o André falou, a gente não está ainda podendo se encontrar pessoalmente, mas sintam-se abraçados, porque eu já falei uma vez aqui, o Portal da Luz é o portal do abraço, né? Todo mundo que entra aqui, está lá o tio Hélio esperando a gente, o seu Anésio, todo mundo lá fora aguardando aquele abraço. Logo, logo isso a gente vai poder fazer, se Deus quiser, em breve. Você quer falar mais alguma coisa, André, para a gente fazer o encerramento? Vamos então você faz a prece final? Faça a prece final e convido a todos, após a prece, poder tomar a sua água, né, na confiança de que estão sendo beneficiados pelo fluido magnético que nós tanto falamos aqui nesse estudo. Só acrescentar uma coisa que me veio agora, que eu acho que é interessante, né? E que você falou da água. Qual é nosso corpo físico, a composição dele... É 80% de água, né? 80% de água. Então, a gente tem aí um veículo universal, que é uma água magnetizada, que com certeza, em contato com a água do nosso corpo físico, os fluidos necessários vão conseguir permear todo muito mais rapidamente, né? Com muito mais eficiência. Isso mesmo. Então vamos serenar os nossos pensamentos, imaginar o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo de sempre, não esquecendo que Ele está sempre conosco, né? Devemos nós também buscá-lo em nossos pensamentos, acreditando que Ele está sempre nos amparando e esperando também da gente a nossa melhora, o nosso esforço. Ele vai estar sempre nos apoiando. Então agradecemos a espiritualidade amiga aqui do Portal da Luz, que também nos inspirou, nos ajudou na condução desse breve estudo, pedindo a eles que transmita a todos vocês que estão assistindo as vibrações de luz, as vibrações de paz, de alegria e de serenidade, que todos vimos buscar aqui nessa casa de oração e trabalho. E assim, gratos que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que nós também perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos diante das tentações. E livra-nos da prática do mal, pois que vossos são o reino, o poder e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Tchau para todos aí. Até mais.